horas 15 minutos. A gente vai conhecer agora o projeto Perifa Impacto. Eu até tinha lido Perfil Impacto. É, na verdade, Perifa Impacto. Esse é o projeto, o programa, que a gente vai contar a história dele agora, porque está com inscrições abertas para jovens de 15 a 29 anos. E de forma gratuita para os inscritos, 10 projetos serão selecionados. Eu vou contar essa história para vocês e teremos a participação aqui no YouTube, você pode acompanhar, inclusive, que está no link ao vivo, da Ana Paula Cunha, que coordena esse trabalho. Olá, Ana Paula, um bom dia. Obrigada, viu, pela sua participação. Olá, bom dia. Primeira coisa aqui, agradecer pela oportunidade, agradecer por estar aí com... Eu fiquei, assim, extremamente interessada nessa pauta, por quê? Além de tudo, a gente está tentando aqui o contato com o Celso, né? Para que ele dê um depoimento, ou a Raíssa, porque há 10 anos ele foi um jovem que se inscreveu para esse programa e conseguiu realizar diversos movimentos, e é isso que muda realmente a realidade nas comunidades. Eu queria que você me contasse, Ana Paula, sobre a estrutura que vocês oferecem, porque a gente sabe que às vezes os jovens têm boas ideias, têm iniciativa, mas eles não sabem como, né, dar os passos para poder realizar algum projeto, por exemplo, social, cultural. Conta pra gente essa estrutura que vocês oferecem no programa. Legal. Bom, a gente parte aí de um princípio de que quem consegue resolver problemas sociais e ambientais de um determinado território é quem vivencia esse problema, quem está ali tendo isso como parte da realidade, né? E em muitos lugares, o que a gente vê também é que, assim, a galera se sente incomodada com os problemas e encontram soluções locais. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que o perfil de liderança, o projeto que, né, as coisas que estão sendo realizadas, elas acontecem de forma muito intuitiva. Então o pessoal já vai realizando, vai se organizando, vai criando os coletivos, vai fazendo os mutirões, mas tudo isso acontece de forma intuitiva, orgânica e sem ferramental. E, de outro lado, a gente tem lá no ambiente corporativo uma série de ferramentas de cocriação, de metodologias ágeis, de gestão de projetos, que não chegam na outra ponta. Então, a ideia do Perifa Impacto, né, o que a gente se propõe com o Perifa Impacto é pegar essas ferramentas que já existem, que já estão sendo utilizadas no mundo corporativo, dentro daquilo que a gente chama de negócios de impacto social, e conseguir transcrever isso para desenvolver essas lideranças. E serão essas lideranças que vão utilizar isso dentro dos seus projetos e que vão utilizar isso para transferir essa informação também nos seus territórios, né? Então, não é só sobre ensiná-los a realizar projetos, mas ensiná-los a realizar projetos e a transferir essa informação, né? Então, como é que a gente tem feito isso? Esse ano, por exemplo, a gente tem uma trilha online em que a gente ensina, né, a gente entrega todo o conteúdo de forma gratuita. Isso pode acontecer, né, o pessoal pode assistir essas aulas do celular, do computador, num horário que seja compatível com a realidade, né, dessa pessoa. Então, primeiro, ele absorve todo o conteúdo, a gente faz algumas consultorias online para tirar dúvida, né? Então, toda semana a gente tem pelo menos uma consultoria para que, primeiro, a gente entregue o conteúdo. E aí, sim, aquelas pessoas falam, pô, eu tenho um projeto legal que está rodando, ou eu tenho uma ideia que eu quero testar aqui. Aí sim, a gente vai para uma segunda fase, lá no mês de agosto, que aí para essa fase, essa seleção que você citou aí no começo, dos jovens que terão seus projetos incubados, né? E uma coisa que é interessante, essa trilha online, né, que a gente prepara, muitos dos capacitadores são os jovens que já passaram pelo projeto anteriormente. Interessantíssimo, muito bacana isso. Isso é realmente, assim, uma linha de pensamento que faz com que os projetos aconteçam, né? São pessoas que estão vivendo a realidade das comunidades. Aliás, só para registrar aqui,
A Casa Hacker, que foi fundada em 2018, ela é um dos agentes, né, do projeto, e é importante a gente citá-la aqui, porque caso a gente esqueça, a gente vai contando a história, vai falando das inscrições, mas é preciso só registrar isso, né? É importante os personagens que são, de fato, realizadores desta ação, Ana. Isso, a Casa Hacker, inclusive, ela nasce assim, né? A Casa Hacker, ela começa como um coletivo formado por jovens lá do território do Campo Grande que estavam, né, buscando emancipar digitalmente o território. Esses jovens que começam a se organizar dentro desse projeto e vão buscar recurso e vão entender como que funciona uma associação, como funciona, né, uma organização da sociedade civil, e a partir disso, né, criam essa organização que hoje trabalha em duas áreas, né? Trabalha com emancipação digital, com os projetos de acesso à tecnologia, entendendo que, legal, a gente dá condições, a gente dá o acesso, e depois, esses jovens, eles querem realizar, né? E aí a gente vai para uma outra linha da Casa Hacker, que é essa que eu trabalho, que é com transferência de tecnologia social. Né? Então, a gente, de fato, dá as duas condições, né? Tanto para eles se emancipem digitalmente, mas para que aquelas pessoas que tenham ideias, que encontrem soluções, elas consigam colocar isso no mundo de uma forma eficiente e eficaz. Ana, bom dia. Aqui é Guilherme Pierangeli. Eu gostaria que você falasse um pouco mais. Vocês estão falando sobre formação de lideranças na periferia de Campinas, né? Você citou que o líder é aquela pessoa que tem um problema na comunidade, procuram ela. Mas como que é, para quem é de fora, talvez não tenha uma noção, para quem não é de periferia, essa figura do líder comunitário, né? Como é que funciona? Ele é, digamos assim, eleito pela comunidade ou é algo natural que ele se alça à liderança? E como que funciona, assim, que tipo de problema ele resolve? Como que é o dia a dia de um líder comunitário? Na verdade, essa figura da liderança que a gente está falando são figuras descentralizadas, né? Cada comunidade não tem um líder. De repente, ela vai ter lideranças por temática, né? No nosso caso, a gente trabalha com jovens lideranças, jovens de 15 a 29 anos. Né? Então, eles trabalham de forma por projetos, né? Então não é uma pessoa, porque assim, existem os líderes comunitários, né, que são aquelas pessoas que trabalham nos territórios para dialogar com o poder público, e existem os líderes desses projetos, os líderes dos coletivos, os líderes por temática, e a gente trabalha nesses grupos, né? Então, por exemplo, chega até o nosso projeto um jovem que tem lá um coletivo que trabalha com distribuição de cesta básica naquele território. Né? Então, ele já está fazendo isso. Ou a gente tem um outro jovem que, por iniciativa própria, construiu uma biblioteca comunitária lá no bairro. Né? Então, assim, tudo isso para trazer esse lugar que acaba sendo de muita solidão, né? Para a gente trabalhar em rede, para trabalhar em grupo, para discutir de forma que todos possam trocar experiência, né, e que possam se desenvolver em rede. A ideia justamente é tirar tudo de uma figura só, né, e dividir essa responsa. O que eu achei muito interessante nesse trabalho, nessa orientação, é o fato de vocês escolherem uma forma de ser qualificar esses grupos, de ser um programa que é acessível e sem rodeios, ou seja, fala direto o que tem que falar, conversa na mesma linguagem, até inclusive o nome do projeto é Perifa Impacto, e no material de divulgação vocês falam, são os líderes mesmo da quebrada, que é assim que muitos na periferia se chamam, né? A gente está aqui na quebrada mesmo. E esse fato do diálogo ser aberto, exposto e na realidade também facilita? É, na verdade, o que faz dar certo? Com certeza, né? Eu no meu lugar, eu sou uma facilitadora de processos. Eu faço a ponte, né, entre o que está no universo corporativo, da academia, da universidade, para o outro lado. Agora, quem fala, quem capacita, quem explica são os próprios jovens, né? Aqueles que já entenderam o processo e que transcrevem isso para uma linguagem, para uma realidade que é
de pertencimento. Então, só para te dar um exemplo assim, bem prático, né, para a gente não ficar muito na subjetividade, para que quem está ouvindo possa entender. Existe uma metodologia, uma ferramenta conhecida, uma metodologia ágil, que se chama Lightning Decision Jam. Sem entrar nos méritos, hoje no ambiente corporativo tem muita ludicidade, muita coisa lúdica. Então, assim, nesse processo tem lá um veleiro, e aí se trabalha com essa ideia do veleiro e tal. Apresentei essa metodologia para um primeiro grupo lá em 2021, e aí os jovens falaram, entendi. E esses jovens que estavam lá olharam e falaram, bom, aqui na nossa periferia muita gente nem nunca foi para a praia, nunca nem viu um veleiro, nunca viu o mar. Né? Então, o veleiro, para a gente, não quer dizer muito. Transformou o veleiro num Celtinha rebaixado, pegou esse Celtinha, usou como referência para usar a metodologia, trocou o nome para Chama no Probleminha, e aí, a partir dessa mentalidade, cria uma realidade e bota lá no território para a galera co-criar e entender os problemas dele. Então, é assim, por isso que a gente fala, como que a gente trabalha com liderança, né? A gente trabalha com um grupo reduzido, Sim. ensina a metodologia, ajuda, é assim. Então agora, quem vai falar disso já não sou mais eu, já é ele. Com certeza. E que é a forma de deixá-los mais arrojados, eficientes, para impactar suas próprias comunidades. É o que a gente fala, é isso que é o hackear o sistema, não é mesmo? Por isso que a gente está lá na Casa Hacker. Tá certo. Eu tenho aqui algumas histórias que o pessoal da assessoria de imprensa trabalha com vocês aí, aliás, trabalho maravilhoso das meninas. E ela mandou aqui pra gente, né, a Cristise, sobre a história da Raíssa Cristina de Campos. 23 anos, esta história é muito legal, lá do Parque Eldorado, porque ela foi no sentido do coletivo Alimentando Vidas, que, aliás, essa temática a gente trouxe alguns dias aqui, a falta de... a vulnerabilidade, né, alimentar, ela é muito preocupante. A pessoa, ela às vezes tem realmente a necessidade da próxima refeição. E como que vai criar oportunidade, como é que vai raciocinar, como é que vai trabalhar, como é que vai estudar, com o estômago doendo, né? Isso aí não tem nem... Tem a garantia de um prato de arroz com feijão. Não tem nem o que a gente discutir com uma pessoa no âmbito de refletir nada, com uma pessoa que está nestas condições. Essa iniciativa da Raíssa é um bom exemplo, não? Pois é. A Raíssa, ela esteve com a gente no ano passado, né? Eu vi que a gente estava com um problema de conexão com esses jovens, e eu só vou fazer um parênteses, porque é uma coisa que é importante a gente ter em mente, a gente está falando de jovens que muitas vezes não têm acesso ao meio digital. Então, por exemplo, hoje, que é um dia de chuva, talvez simplesmente a pessoa não tenha conseguido se conectar. Tá. Mas, vamos aí. Raíssa, né, o projeto Alimentando Vidas, quando eles entraram lá com a gente, e era muito... entrou a Raíssa e o Aldinan, o irmão dela, de 17 anos. E quando eles chegaram, eles falaram, a gente não faz nada demais, né? Eles até meio que se surpreenderam de terem sido selecionados para incubação, porque vinham desse lugar, mas a gente, né, não está fazendo nada demais, a gente recolhe alimentos. Como assim? Você pensar que um jovem de 17 anos que mora lá no Parque Eldorado e que com a irmã estão pensando nas outras pessoas no território que não têm o alimento, já é muita coisa. Só que a hora que a gente vai trabalhar dentro do projeto, a gente foi com eles além desse lugar, porque também não é só sobre alimento. Então, esses jovens, depois que eles começaram a auxiliar, entendendo, emergência, precisa do alimento, a gente tem condições de recolher esse alimento e de direcionar para essa família. Mas, por que ele está sem alimento? Por que ele está sem trabalho? E muitas vezes era assim, não está conseguindo emprego, mas não sabe fazer um currículo. Aí eles passaram, então, a auxiliar com o currículo. Então, quando a gente olha para um projeto, é isso, né? Quando a gente vai entender essa questão, é justamente a gente vai se aprofundando no problema e vendo aqueles agentes de mudança e desenvolvendo eles. Então, para encurtar a história, o ano passado, esse grupo que foi desenvolvido lá, né, que foi incubado lá, juntos eles fizeram ali um festival, o Festival da Quebrada. E como tinha a Raíssa no meio da história, tinha o Alimentando Vidas no meio da história, bom, então a gente precisa acolher esse projeto e fortalecer.
o festival que a galera fez de Quebrada de Riqueza da Quebrada recolheu 500 quilos de alimento para o projeto da Raíssa. Então, percebe que é olhar para a coisa de forma muito mais ampla, né? Sim, entender que não é a Raíssa e o Aldinã e o grupo deles no Parque Eldorado que dão alimentos. Não, tem um sistema envolvido que precisa ser acolhido. Empoderou todos eles. Essa, cara, exato, essa que é a Isso realmente é empoderar. Isso é empoderar, hein? Vamos lá, temos aqui só uma última pergunta para a gente encerrar aqui a entrevista, né, Guilherme? Isso, Ana, que a gente está quase com o tempo estourado, mas quem quiser se cadastrar, quem pode participar e como que faz para participar? Bom, para participar da trilha, que é essa primeira etapa, né? Então, que é o conteúdo, assistir às aulas, a gente tem 50 aulas, né, sobre os temas ligados a desenvolvimento de liderança. É só entrar no site da Casa Hacker, né? Então, vai entrar lá no site da casahacker.org e entrar lá no Perifa Viva e clicar no inscreva-se aqui, pronto, já cai, passa os dados e já entra na nossa plataforma e já pode começar a assistir o conteúdo. Perfeito, então. Está registrado aí. Quero agradecer a Ana Paula Cunha, do Perifa Impacto. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito bacana. Em breve, nós vamos trazer os depoimentos desses jovens aqui numa reportagem especial, tá bom? Tá prometido aqui. Ana, obrigada, viu? Bom trabalho para vocês todos aí. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Repórter